Meus irmãos amados e queridos, que bom estar mais uma noite juntos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos e louvamos ao nosso Deus eterno, ao seu Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por essas oportunidades ímpares que o Senhor nos concede de ouvir a sua voz, de sentir a tua presença, de aprender esta coisa maravilhosa, dessa direção perfeita, que é a caminhada nesta terra que nós estamos vivendo, por esta palavra santa e gloriosa do nosso Deus eterno. Irmãos, nós vamos falar num tema sobre famílias, que ontem eu tentei enviar, quarta-feira eu tentei enviar, ontem de novo, mas como vocês sabem que eu estou iniciando nesse processo da informática, ainda não tenho assim experiência suficiente para usar desses instrumentos. Primeiro que eu nunca fui assim familiarizado com eles. E agora, por essa necessidade de estarmos nos comunicando pela direção do Espírito Santo, através desses instrumentos, no nome de nosso Jesus Cristo, eu estou enfrentando essas dificuldades por ser principiante na prática desses instrumentos, melhor falar. Meus amados, vamos falar sobre família. Nós precisamos muito ouvir de Deus como direcionar nossas famílias. Estamos num mundo difícil, as nossas famílias são sujeitas e correm muitos riscos e são vulneráveis, não é? Há muitos ensinos errados do mundo, pela situação que vive o mundo hoje, influências ruins, não é? Então, Deus tem nos procurado para nos ajudar a nos livrar de tudo isso e caminharmos pela palavra dele, não é? Pela perfeição. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a bênção de Deus na família. É óbvio que todos nós, ao ouvirmos isso, a bênção de Deus na família, poderíamos todos nós gritarmos e levantar mãos, eu quero bênção na minha família. Isso é natural, não é? Porque o que nós queremos é bênção, e bênção do Senhor, porque é uma bênção que vem para ficar, que vem para alegrar e que vem para prosperar a nossa vida. Então nós vamos falar hoje sobre uma oração de Davi, pedindo a Deus, né, conversando com Deus, pela sua família, por aquilo que Deus tinha prometido para ele, para a família dele. Essa confiança do servo Davi, não é, com o seu Senhor, que é o nosso Deus, o Deus de Davi é o nosso Deus. Então nós vamos estar estudando hoje aqui 1 Crônicas, no capítulo 17, nós vamos ler os versos 23 a 27, que assim está escrito: Agora, pois, ó Senhor, a palavra que dissestes acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falastes. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizestes ao teu servo a revelação de que lhes edificasse casa. Por isso, o teu servo se animou para fazestes esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometestes a teu servo este bem. Ser, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoastes e abençoada será para sempre. Que oração do servo do Senhor, nosso irmão Davi, clamando a Deus pela bênção do Senhor, não é? Para sua casa, para sua família. Meus amados irmãos, Davi ora pedindo a bênção de Deus para a casa. Esta, irmãos queridos,
É uma prática diária que deve ser vivida por cada família, cada lar. Então, é um exercício, meus amados irmãos, que precisamos fazer todos os dias em nosso lar. Irmãos amados, e uma coisa importante que Deus nos desperta nesta palavra que estamos aqui compartilhando pelo Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é que todos nós, irmãos, temos que ter essa consciência, buscar, não é, cada dia, para impedirmos, irmãos, tudo que não traga benefícios para a nossa família. Temos que estar atentos, os dias são perigosos, nossas famílias correm risco, nós e nossas famílias, principalmente aqueles mais imaturos da nossa família, como os nossos filhos, como aqueles que ainda não abriram o coração verdadeiramente para o Senhor, está debaixo da promessa, mas ainda não confessou. Então, nós que estamos ligados, nós que estamos revestidos por esse poder eterno, de Deus, que é a sua palavra, que é o seu Espírito em nossas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos impedir, meus amados irmãos, que não chegue nada ruim para a nossa casa, para a nossa família. Em nossos lares, irmãos, isso também é uma evidência e deve ser evidência, não é? Nos preocupamos com detalhes para a nossa família, para o nosso lar. E isso é positivo. É uma atitude, irmãos, que precisamos ter, não é? Nos preocuparmos com os detalhes para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos membros familiares. Mas, irmãos, não podemos esquecer que é fundamental para a família e para o lar, que é buscar a presença de Deus permanentemente para toda a nossa família. Não podemos parar, independente de aflições, lutas, porque Jesus disse que nós teríamos tudo isso, então nós temos que buscar não deixar nos esfriarmos diante de problemas ou dificuldades. Veja bem como isso é necessário, para nós lembrarmos uma primeira coisa, como está escrito na palavra, Salmo 127, o verso 1, a parte A. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Então veja que nós temos que nos preocupar com a nossa família, levar Jesus para dentro da nossa casa, levar os ensinos de Jesus, a palavra de Deus, para que seja o comportamento de nossa família, começando de nós mesmos sermos esse exemplo. Uma segunda coisa que nós podemos lembrar também, de nos preocuparmos e termos cuidado, que é um fundamento para uma família ser abençoada. Não é? A segunda coisa, veja o que disse agora o sábio Salomão, em Provérbios 14, também verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então veja, vocês mulheres, não é? Como precisa ser sábia, a sabedoria do Senhor, a direção do Espírito Santo, para justamente edificar a sua casa. Porque aquelas que não buscam, aquelas que não se interessam e não se preocupam com a sua família, ela pode derrubar o seu lar, ela pode destruir o seu próprio casamento, ela pode deixar os seus filhos se envolverem em coisas erradas. A terceira coisa que nós precisamos lembrar para a bênção de Deus na nossa família, irmãos, agora é os maridos. Falei das esposas, das mulheres, agora é dos homens. Porque o marido é o cabeça da esposa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então veja, meus queridos, o marido é o cabeça da mulher. Mas Jesus Cristo é o cabeça do marido, é o cabeça do homem. Então, as atitudes, as direções do marido vêm do Senhor, porque o Senhor, Jesus, é o cabeça do marido. Isso, irmãos queridos, é para a bênção de Deus na família, não é? É Efésios 5, verso 3. Uma outra quarta lembrança, que de tudo isso necessitamos, palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, registrado por Mateus no capítulo 6, verso 33, que também é outra palavra que a gente sempre trabalha. Porque é uma verdade dentro de todos esses versos anteriores que nós conversamos, e lembrarmos por esse que Jesus confirma que nós precisamos seguir dessa forma, quando ele diz,
buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, buscando o reino de Deus, não é? Primeiramente. Então, tudo isso. A mulher ser sábia, não é? O homem, não é? Deixar que Jesus seja a cabeça da sua vida, não é? Tudo isso, meus queridos, amados irmãos, para que a gente possa alcançar toda essa vitória, não é? E trabalharmos para que o Senhor, o nosso Deus, levar Jesus para dentro da nossa casa. Meus irmãos, toda a palavra de Deus são mandamentos e regras. E esses mandamentos e regras, irmãos, precisamos praticar e buscar sempre a presença abençoadora do Senhor dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Aí, assim, será uma família, será uma casa abençoada por Deus. Nós vamos falar, neste momento maravilhoso, de 4 famílias, 4 casas, lá do Antigo Testamento, que permitiram que Jesus fosse o Senhor da sua casa, que a mulher buscasse a sabedoria dos céus, que o homem deixasse que Jesus fosse sua cabeça, não é? Tudo isso. E buscando sempre as primeiras coisas de Deus, que é a direção da sua palavra. A primeira casa abençoada por Deus no Antigo Testamento, que nós podemos compartilhar, foi uma família onde a salvação está. Não é? Família onde a salvação está. Ouça bem, Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Diante do que nós conversamos, irmãos, nesse prólogo, da nossa necessidade de querer a bênção de Deus, de cuidar bem da nossa família, de impedir, não é, que nada de ruim chegue à nossa família, que não chegue coisas ruins para a nossa família, a gente pode entender bem quando disse Deus, não é, que porque te hei visto justo diante de mim. O que Deus viu em Noé? Um homem justo, o homem que vivia justiça, o homem que vivia obediência. Então veja que a bênção do Senhor chegou diante da família de Noé e seus familiares, meus amados irmãos, porque viria o juízo de Deus através do dilúvio naqueles dias. Mas Noé, atenciosamente, confiante no seu Deus, obediente ao seu Deus, ele andava em justiça. Olha uma posição para a bênção do Senhor estar. Um exemplo, não é? Porque é a família onde a salvação está. A obediência traz a bênção dos céus para a nossa vida. Esse livramento que Noé e sua família alcançaram, meus queridos amados irmãos, não é? Diante do que viria mais tarde, que era o dilúvio. Então, a família de Noé, meus irmãos, foi escolhida para a sua salvação. Deus o salvou, a família de Noé, do dilúvio. Foi através da geração de Noé, meus amados irmãos, Deus renovou a humanidade. Lá no capítulo 10, verso 32 de Gênesis, diz assim, meus amados irmãos, verso 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio, não é? Lembrando que foi através dessa geração de Noé, da família de Noé, que Deus renovou toda a humanidade. Seus filhos, nora, esposa, acreditaram na palavra de Deus. Trabalharam na arca para a salvação da sua casa. Oh, meus irmãos, que fé e confiança no Deus vivo. Na época que Deus chamou Noé para a construção dessa arca, nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido na terra. Mas Noé foi obediente. Noé acreditou no que Deus o falou. E eles trabalharam na arca para a salvação de sua família. Lá em Hebreus 11, verso 7, vai relatar isso. Eles foram testemunhas do livramento de Deus. Meus amados irmãos, como claro, posteriormente, os seus netos
e os seus descendentes saberiam que eles eram uma família escolhida de Deus, meus amados irmãos. Então nós vamos crer, vamos trabalhar na casa de Deus, buscando a salvação da nossa casa, salvando os nossos familiares, meus queridos, amados irmãos. Precisamos acreditar dessa forma. E a salvação, meus irmãos, é a maior bênção que a família precisa. A salvação é a maior bênção que as nossas famílias precisam. Então, meus queridos, em uma casa abençoada, as pessoas são salvas. Em uma casa abençoada, as pessoas são salvas. A segunda casa abençoada por Deus, que compartilharemos, meus irmãos, ali no Antigo Testamento, foi família onde a bênção foi derramada. Família onde a bênção foi derramada. Foi a casa de Abrão. Naqueles dias, Abraão era chamado Abrão. Não é? Depois é que ele passou a ser chamado Abraão. Mas ele era chamado Abrão. Gênesis está registrado no capítulo 12, verso 1 e 2, assim está escrito. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Olha, meus queridos, a fé, a confiança. Sabemos que Abraão é conhecido como o pai da fé. Deus mandou que ele saísse de casa, que ele fosse peregrinar com a sua família. Abraão não sabia para onde iria. Uma outra coisa que deve nos chamar a atenção. A nossa fé está acima de qualquer situação na palavra de Deus. É a palavra de Deus que precisamos crer. Não são a dos homens, é a palavra de Deus, meus queridos. Então a bênção de Deus a Abraão e a sua família deveria não só estender para Abraão, mas para estender para outras famílias, não só para a família de Abraão, mas também para todos os seus familiares e outras famílias também, para todas as famílias da terra, encerra assim o texto, lá no verso 3, ouçam bem, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está vendo? Abraão abençoando sua família e abençoando outras famílias. Mas nós observamos uma coisa interessante, que antes de alguém abençoar uma outra pessoa, meus queridos amados irmãos, Abraão, ele precisava ser uma pessoa abençoada. Não tem como você não se tornar uma bênção nas mãos de Deus para poder abençoar outra pessoa. Abraão precisou primeiro ser abençoado, ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Ele precisava ser uma pessoa abençoada. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender perfeitamente. Veja, meus queridos amados irmãos, o que disse Deus nesse último verso, na última frase do verso 2. Olha o que disse Deus. Sê tu uma bênção. Abraão primeiro precisava ser bênção para abençoar sua família, para abençoar o seu lar, para abençoar as outras famílias. Ele primeiro precisava ser bênção, meus amados irmãos. É o que nós precisamos, primeiramente, ser bênção para abençoar o nosso lar, abençoar o nosso casamento, abençoar os nossos cônjuges, abençoar os nossos filhos. Precisamos entender, irmãos, que devemos nos observar primeiro, nos olhar primeiro, como nós estamos diante de Deus, para podermos estar bem ligados ao Espírito Santo, abençoando, e começar a abençoar nossas famílias, abençoar nossas casas, meus amados irmãos. Queremos, irmãos, com toda tranquilidade, podemos falar até por todos, queremos que a família seja abençoada. Você quer que sua família seja abençoada. Eu quero que minha família seja abençoada. Eu quero que as outras famílias também sejam abençoadas, meus queridos, amados irmãos. A gente precisa, irmãos amados, abençoar nossa família. Então, uma casa abençoada tem pessoas que são bênçãos. Para um lar ser abençoado, para uma família ser abençoada, para um casamento ser abençoado, para os filhos serem abençoados, essa casa precisa ter pessoas abençoadas,
para abençoar os outros, meus queridos amados irmãos. Uma terceira casa, meus amados irmãos, uma terceira família para ser abençoada. Veja bem que foram abençoadas ali no Antigo Testamento. Família onde servimos com os ministérios. Famílias onde servimos com o ministério. Famílias usadas por Deus. Então veja, foi a casa de Arão. A casa de Arão foi uma família de ministério, seus filhos, sacerdotes. Veja o que o salmista, no Salmo 115, nos versos 10 e 12, ele diz: casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Esse é o verso 10. O verso 12, o Senhor tem se lembrado de nós, abençoando-nos e abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Então, meus irmãos, a família de Arão foi escolhida para exercer o sacerdócio. Pode ser a nossa família. A nossa família também foi escolhida para servir a Deus na sua casa com os ministérios. Exercer esse ministério do sacerdócio. Então, todos os seus descendentes, seus filhos, meus amados irmãos, foram sacerdotes. Tinham o privilégio de servir a Deus como sacerdotes. Ouça o que diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 24, verso 19. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Arão, quem o abençoou o seu lar, Arão como homem abençoado, a sua casa, uma casa de ministério, Arão como servia ao Senhor, não é? Ele levou os seus filhos a servirem ao Senhor, a terem seus ministérios de sacerdote. É o que nós, como exemplo em nosso lar, em nossas famílias. Que alegria ver os nossos filhos envolvidos com a obra de Deus, trabalhando, servindo com seus ministérios. Como somos felizes, porque é assim que Deus quer. É a vontade de Deus que toda a nossa família sirva na sua casa, tenha seus ministérios. É assim que o nosso Deus deseja, meus irmãos, de cada um de nós. A geração de Arão, meus amados irmãos, foi abençoada com esse ministério especial, de interceder pelo povo e viver em adoração a Deus. Interceder pelos povos e viver adorando a Deus, meus amados irmãos. Deus quer abençoar a sua família, mas também Ele pode usar a sua família, meu querido, amado irmão, a usar a sua casa para que outras famílias também sejam alcançadas. O desejo de Deus também é esse. Então, uma casa escolhida por Deus se torna um lugar para receber pessoas que necessitam a bênção do Senhor. A nossa casa é escolhida também para ser esse lugar, para receber as pessoas que necessitam da bênção do Senhor. E nós podemos refletir claramente que nós, irmãos, não queremos a bênção de Deus só para embelezar a nossa casa, não é? Mas para servir ao Senhor. Nós queremos a presença de Deus não só para embelezar a nossa casa, os nossos filhos, mas para servir ao Senhor. Então, meus queridos, essa terceira casa, uma casa abençoada, tem um ministério de servir a Deus. A sua casa, a minha casa, temos que ter esse ministério de servir a Deus, como foi a casa de Arão. A primeira casa abençoada que nós compartilhamos foi a família onde está a salvação. A família de Noé, homem justo. A segunda família, a segunda casa abençoada por Deus no Antigo Testamento, foi a família onde a bênção foi derramada, a casa de Abraão. A terceira família abençoada por Deus, a terceira casa que Deus derramou sua bênção, família onde servimos com os ministérios, foi a casa de Arão. E essa quarta e última que compartilharemos aqui nesta noite é a família onde se tomam decisões concretas e perfeitas. Famílias onde tomam decisões concretas e perfeitas. Foi a casa de Josué.
Outro texto compartilhado sempre, não é, com a nossa igreja, sempre que sentamos para conversar sobre família. A posição que Josué corajosamente, de fé, não é? Sem medo de qualquer tipo de consequências, confiante no Deus vivo, Josué disse para aquelas famílias, para aquele povo que ali estava, no capítulo 24, verso 15: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra sempre compartilhada. Mas uma palavra que precisamos ter essa atitude que teve Josué. Esse desafio que ele colocou para si mesmo diante daquelas famílias que serviam a outros deuses, que adorava ídolos, que adorava Deus de paus e de pedra. Josué usou da sua coragem, na sua confiança no Deus vivo, para tomar uma posição que a partir daquele momento ele e a casa dele verdadeiramente ia servir ao Senhor. Isso é a bênção de Deus na família, meus amados irmãos. Se queremos a bênção de Deus nas famílias, temos que servir ao nosso Deus fielmente, a tomar posições concretas, decisões verdadeiras e perfeitas, para que as consequências sejam boas, sejam maravilhosas, sejam de vitória, sejam prósperas, sejam progressivas, sejam de sucesso. Porque Deus quer trazer um sucesso para a nossa vida, Deus quer trazer a prosperidade para a nossa família. Mas nós precisamos permitir as nossas decisões, tomando decisões concretas e perfeitas. Meus queridos, na escolha entre servir a Deus ou aos ídolos, Josué se mostrou irredutível e decidido. É o que a gente precisa entender. Mesmo as outras famílias não aceitando, Josué sabia que não poderia deixar de servir ao Senhor. Mesmo que eles não aceitassem, eles falou, mas ele tomou a sua posição, a posição da sua família, ele como cabeça da família, como clã da sua família. Meus queridos, amados irmãos, com coragem e fé, Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos, irmãos, tomar as nossas decisões. Vamos ou não vamos servir a Deus com nossas famílias, com os nossos lares? Nos nossos lares, deixar Jesus permanentemente dentro da nossa casa, procedendo conforme as Escrituras, conforme o que Jesus ensinou? Muitas coisas, irmãos queridos, amados, vãs, muitas coisas vãs, ruins, entram nos lares para roubar a bênção do Senhor. E nós temos que ter essa vigilância. Como falamos no início, precisamos impedir tudo que não traga benefício para a família. E muitas coisas vãs, muitas coisas erradas, muitas das vezes, entram em nossas casas para roubar a bênção de Deus. Para tirar a bênção de Deus de nossas vidas, de nossas famílias, dos nossos casamentos, dos nossos filhos. Então, meus irmãos, nosso Deus tem o melhor para a nossa família. Nosso Deus tem o melhor para a nossa família. Uma casa abençoada tem posições e decisões concretas e perfeitas para servir a Deus. Uma casa abençoada decide servir a Deus como fez Josué. Para encerrarmos, irmãos, concluindo todo esse momento precioso que Deus traz para a nossa família, para a nossa vida, precisamos crer nas promessas de Deus para recebermos as bênçãos do Senhor. Precisamos procedermos conforme ensina as Escrituras para alcançarmos os nossos objetivos nas bênçãos do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ouçam isso, são regras e práticas para as famílias e lares onde Deus habita, para que todos sejam grandemente abençoados. Precisamos confiar mais e mais na palavra de Deus.
procurar estudar a Bíblia para ter certeza daquilo que você ouve. Orar, buscar a presença de Deus para que Deus possa agir na sua casa, na sua vida, na sua família, para que Deus lhe dê a grande vitória. É preciso, meus queridos, praticar o que Deus ensina pela sua palavra. Que o nosso glorioso Deus eterno, Santo de Israel, abençoe o seu lar. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo a prosperidade da sua casa, eu abençoo o seu emprego, eu abençoo a sua saúde. No nome santo e eterno do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.